Fala, gente boa, aqui é o Diego e a gente vai iniciar mais um vídeo para auxiliar aquele concurseiro um pouco desprovido de capital. E no vídeo de hoje o assunto é nacionalidade, artigo 12 e 13 da Constituição. Esse assunto ele não cai em prova, ele despenca em prova. Também abordaremos alguns outros aspectos que estão dispersos ao longo da nossa Constituição Federal. Então fique aí com mais um vídeo. Então, agora no parágrafo, a gente vai perceber por que há essa distinção em relação ao brasileiro nato e o naturalizado. Veja bem, olha o que ele diz. A lei não poderá estabelecer distinção entre brasileiros natos e naturalizados, salvo nos casos previstos nesta Constituição. Então, nenhuma lei pode vir estabelecer alguma distinção entre brasileiro nato e naturalizado. A única que pode acontecer e existir é essa que já está prevista na Constituição, que é do chamado MP3Com. Por que MP3Com? São os cargos exclusivos de brasileiro natos. Todos aqueles cargos que são diretamente ligados ou à presidência da República, né, a linha sucessória da presidência da República, ou à defesa nacional, ou às nossas relações internacionais, ele acaba tendo então essa proteção para que quem ocupe seja um brasileiro nato, na perspectiva de que ele vai proteger o Brasil, ele vai ter uma ligação maior. Mas fora isso, qualquer cargo pode ser então ocupado por um brasileiro naturalizado. Então, a única diferença entre um brasileiro nato e um naturalizado é essa em relação aos cargos. E quais são os cargos do MP3Com? Quais são os cargos exclusivos de brasileiro nato? É ministro do STF, presidente e vice-presidente da República, presidente do Senado Federal, presidente da Câmara dos Deputados, carreira diplomática, oficial das Forças Armadas e ministro de Estado da Defesa. Por isso que é MP3Com. M de ministros do STF, P de presidente e vice-presidente da República, P de presidente do Senado Federal, P de presidente da Câmara dos Deputados, C de carreira diplomática, O de oficiais das Forças Armadas e M de ministro de Estado da Defesa. É o macete do MP3Com. Então, lembrando, são os cargos de linha sucessória da presidência da República, né? Presidente e vice-presidente, presidente da Câmara, presidente do Senado, ministro do STF. São os cargos da carreira diplomática, né? São aqueles cargos que vão fazer as relações da diplomacia internacional, os oficiais das Forças Armadas, né, que vão garantir a defesa nacional, e os ministros de Estado da Defesa. Esses cargos são exclusivos de brasileiro nato. Então não se esqueça, esses são exclusivos de brasileiro nato. Se a questão da prova te dizer que o senador não pode ser um brasileiro naturalizado, está errado. É o presidente do Senado que não pode ser. Se a questão de prova te disser que o presidente da Câmara dos Deputados ele pode ser brasileiro naturalizado, está errado. O presidente da Câmara dos Deputados tem que ser brasileiro nato. Mas um deputado, ele pode ser naturalizado. É só o presidente da Câmara e do Senado, esses são natos. Então, um governador pode ser naturalizado, um deputado estadual pode ser naturalizado, um prefeito pode ser naturalizado. São esses cargos da linha sucessória que têm que ser exclusivos de brasileiro nato. E veja bem, é a Constituição que estabelece essa diferença, pois lei nenhuma pode vir trazer outra diferença. Nós temos também mais um caso, ali no artigo 222. O que ele diz? Ele diz: a propriedade de empresa jornalística e de radiodifusão sonora e de sons e imagens é privativa de brasileiros natos ou naturalizados há mais de 10 anos, ou de pessoas jurídicas constituídas sobre as leis brasileiras e que tenham sede no país. Então, proprietário de meios de comunicação, brasileiro nato, tranquilo, e o brasileiro naturalizado, ele só vai poder ser proprietário dos meios de comunicação depois de completado 10 anos da naturalização. Então essa aí é mais uma ressalva que a Constituição nos traz. Outra ressalva é do artigo 89. O Conselho da República é órgão superior de consulta do presidente da República. E no inciso 7º, ele nos traz que terá que ter obrigatoriamente 6 cidadãos natos nesse conselho. Então, quais são os cargos privativos de brasileiro nato? O MP3Com. No Conselho da República nós vamos ter então no mínimo 6 brasileiros natos. Esse conselho é um conselho que ajuda a orientar o presidente em momentos de crise. E para ser proprietário de meios de comunicação, o brasileiro naturalizado vai ter que esperar mais de 10 anos. Então, dando continuidade, vamos fazer algumas questões para reforçar o conteúdo que acabamos de ver. Questão de número 42. Um brasileiro naturalizado decidiu se dedicar à vida pública. Nos termos da Constituição Federal, ele poderá ocupar o cargo de... Lembra que se ele é naturalizado, os únicos cargos que ele não pode ocupar são chamados MP3, como M de Ministro do Supremo Tribunal Federal, P de Presidente e Vice-Presidente da República, P de Presidente da Câmara, P de Presidente do Senado,
carreiras diplomáticas, oficiais das Forças Armadas e ministro de Estado da Defesa. São os únicos que o naturalizado não pode ocupar. Então vamos ver. O naturalizado pode ser deputado estadual? Pode. Já achamos a resposta na letra A. Então ele pode ser deputado estadual. Mas vamos ver a letra D. O naturalizado pode ser presidente da Câmara dos Deputados? Não. Presidente da Câmara dos Deputados ele não pode ser. Ele pode ser deputado federal, mas não presidente da Câmara, porque o presidente está na linha sucessória. Ministros do Supremo Tribunal Federal? Não, ele não pode ser ministro do Supremo Tribunal Federal, mas ele pode ser ministro do STJ, ministro do Tribunal Superior do Trabalho, ministro do Tribunal Superior Eleitoral, mas ministros do Supremo Tribunal Federal ele não pode, do STF. Carreira diplomática? Não, ele não pode ocupar cargo na carreira diplomática. Oficial das Forças Armadas? Não. E também não pode ser oficial das Forças Armadas e é esses que o naturalizado não pode ocupar. Agora, o deputado estadual ele pode ser nenhum problema, governador ele pode ser nenhum problema, prefeito ele pode, vereador e etc. Então a resposta da 42 é a letra A. Vamos a 45. Nos termos da Constituição Federal, são cargos privativos de brasileiros natos. Quais são aqueles cargos privativos de brasileiro nato? O MP3 com. Então vamos às alternativas. Letra A, presidente e vice-presidente da República? Certo. Ministro do Supremo Tribunal Federal, STF? Certo. E do Superior Tribunal de Justiça? Não. STJ não, pode ser o naturalizado. Então a letra A já está errada. Vamos à letra B. Presidente e vice-presidente da República? Certo. Ministro de Estado da Defesa? Certo. Ministro do Supremo Tribunal Federal? Certo. E do Superior Tribunal de Justiça? STJ? Não, o STJ não precisa ser nato, pode ser o naturalizado. Então, B está errada. Vamos a C. Presidente e vice-presidente da Câmara dos Deputados, presidente e vice-presidente do Senado Federal, integrantes da carreira diplomática e das Forças Armadas e de qualquer que seja a patente? Não, a C está errada. Então vamos à letra D. Integrantes da carreira diplomática, oficial das Forças Armadas e ministro de Estado da Defesa. Está aí a nossa resposta. Os integrantes da carreira diplomática, os oficiais das Forças Armadas e o ministro do Estado da Defesa. Mas vamos ver por que a E está errada. Presidente e vice-presidente da República? Beleza. Senador? Não, senador pode ser o naturalizado, o que não pode é ser o presidente do Senado. O presidente do Senado que não pode ser naturalizado tem que ser o brasileiro nato. Então, o que não podemos esquecer é, os cargos do chamado MP3Com, né, eles não podem ser ocupados por brasileiros naturalizados. Pessoal, espero que tenham gostado do vídeo e não se esqueçam então de curtir e deixar seu comentário. Até semana que vem.